Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio. Nesta sexta-feira, José Botto entrou em contato com dirigentes do Tricolor para fazer chegar aos ouvidos do novo presidente do São Paulo, Harry Macis, a intenção rubro-negra de comprar o atleta. O São Paulo, como das outras vezes, demonstrou nenhuma intenção em se desfazer de seu meio-campista. Isso só vai acontecer se a proposta do Flamengo for considerada extremamente interessante. O Fla tem um trunfo, o desejo do São Paulo em contar com o volante Alan. E essa necessidade aumenta com a confirmação da ida do Alisson para o Corinthians. Mas, para que essa coisa aconteça, haverá a necessidade de o Flamengo colocar bastante dinheiro, além de ceder o Alan por empréstimo ou em definitivo. Só para completar o noticiário rubro-negro, tratativas com o West Ham seguem emperradas. O Flamengo não consegue chegar ao valor que o West Ham pede. Há a questão envolvendo o pagamento parcelado. O Flamengo quer pagar no máximo de parcelas e o West Ham exige um pagamento bem próximo de à vista, além do fato de o West Ham preferir contar com o Paquetá até o fim da atual temporada, que se encerra lá pelo mês de maio. Se isso acontecer, o Flamengo só passa a contar com o Paquetá a partir da metade do ano. A gente deve ter, na próxima semana, bons avanços em relação a essa história. Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato o São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou um. E essa diferença entre o que o Oscar pede e o que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. A saideira sobre o São Paulo, registrar que o São Paulo renovou o contrato de Alan Barcelos, treinador campeão da Copa São Paulo do ano passado e que faz nesse domingo a decisão, tentando o bicampeonato da Copinha contra o Cruzeiro. Hora de falar sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. Na noite dessa quinta-feira, a vitória por 4-1 contra o Ibrachina e a classificação para a final da Copa São Paulo de Juniores. A decisão acontece no domingo, possivelmente no Morumbi, com o Cruzeiro. Registrar que o São Paulo da Copinha tem 7 vitórias e um empate. O único jogo em que ele não venceu, empatou com o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação nos pênaltis. Na fase de mata-mata, ótimos resultados. 4-1 no Ibrachina, 3-1 no Botafogo, 5-1 no Operário e 2-0 na Lusa. São Paulo que tenta o bicampeonato na Copa São Paulo e que conseguiu se transformar na base. Você vai lembrar que em 2024, São Paulo chegou a ser lanterna no Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi quando o Douglas Schwartzman, que acabava de ser empossado como diretor, resolveu mudar tudo. Ele trocou departamento de captação, fisiologia, preparação física, coordenação e medicina. A partir daí, e com a contratação de vários reforços, o São Paulo se transformou, vencendo Campeonato Nacional, vencendo a Copa São Paulo do ano passado e finalista agora. Entre os reforços contratados no ano passado, que tem tido destaque na Copinha, Lucian, Jorginey, Matheus Ferreira, Isaac, o Gustavo Miranda, o Menezes. Esses são só alguns dos atletas, tá? São Paulo que já tem também como reforços garantidos para pós-copinha o Luiz Fernando e o Antony, jogadores do Ibrachina. O que você pensa sobre as categorias de base do São Paulo? Qual jogador você mais gostou e entende que já pode ser encaixado no time principal? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vale a lembrança de que Luca e Pedro Ferreira já têm atuado no time de cima e estiveram jogando contra a Portuguesa na última quarta-feira.
Nicola, você não acha que o Pedro Ferreira, mesmo sendo jovem, teria que ter personalidade, dizer que prefere disputar a final da Copinha e após isso sim se apresentar para os profissionais, gostem ou não? Ayrton Lopes, né? O São Paulo vai disputar amanhã o clássico contra o Santos e 3 jogadores estão relacionados para essa decisão contra o Palmeiras e devem ser depois utilizados, vão ficar à disposição do São Paulo para a final contra o Cruzeiro no domingo. Só pegar o nome dos caras direitinho. Quer ver? Pedro Ferreira, Nicolas e Luca, tá? São jogadores relacionados para o Choque Rei. Eles estão todos relacionados para o Choque Rei. E o Pedro Ferreira e o Nicolas poderão sair do time principal para se juntar ao grupo do Sub-20 no domingo. A sua pergunta foi porque o Luca, que também foi relacionado para o jogo de amanhã, o Luca não foi relacionado para a partida de domingo. O Pedro Ferreira e o Luca seriam ótimos acréscimos, né? Só que o Luca eu não sei se foi inscrito. O Pedro Ferreira eu não sei se foi inscrito. O Lucas certamente está inscrito para a Copa São Paulo de Juniores. Deixa eu trazer uma outra que envolve atleta da base, aproveitando a pergunta do Jean. Hoje eu tinha recebido a informação de uma pessoa do estado. Vamos lá. O São Paulo está jogando a Copa São Paulo e o capitão do time, sub-20 do São Paulo, é o Isaac Silva, tá? E a informação que chegou é de que o Isaac teria recebido uma sondagem do Strasbourg, da França, e que o São Paulo pediu 3 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas por 80% dos direitos econômicos. Tá? Isaac Silva, capitão do time sub-20 na Copinha, pedida do São Paulo para o Strasbourg, 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em metas, por 80%. Não tem a ver, tá? Fui checar para entender se existe o interesse do Strasbourg, que o que eu posso contar é que não há interesse do Strasbourg. Lembramos que o Strasbourg é mais um time do grupo do Chelsea. Inclusive, o Chelsea tem usado o Strasbourg para contratar alguns jogadores. O lateral direito da base do São Paulo, o Ângelo, foi contratado por Strasbourg, porque quando você contrata pelo Chelsea, o valor é um. Se você contrata pelo Strasbourg, o valor é outro, né? Severino Costa, boa noite, Nicola, meu like é o 297. Cadê as contratações do São Paulo até agora? Nada. Só falam em política, a torcida quer jogador para reformular esse time. Severino, eu acho que o São Paulo, se usar bem, vai ter bons reforços vindos das categorias de base, tá? O time é bem legal, decisão no domingo contra o Cruzeiro, ao que tudo indica, vai ser no Morumbi. Corinthians que passou o rodo em quase todo mundo ao longo da Copa São Paulo. Nicola, procede que o Bahia pediu o Rafael ou o Marcos Antônio para liberar o Cauli? Leonardo, eu posso até mandar essa mensagem para o pessoal do São Paulo e do Bahia, mas a informação que eu tive sobre o Cauli é de que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra e o Bahia disse que só topava negociar no definitivo, tá? E sobre o Rafinha, sobre o Oscar, é exatamente isso, tá? O Oscar abriu mão dos salários que ele tem a receber daqui até dezembro de 27. Ele ganhava 2 milhões, que não dá para fazer essa conta, porque o pacote Oscar custava ao São Paulo 2 milhões e 300 mil reais por mês. Esse pacote incluía salários, direitos de imagem e luva. O que é a luva? É o prêmio pela assinatura do contrato, tá? O Oscar topa abrir mão do salário e do direito de imagem, mas quer receber a luva até dezembro de 27. E Tomás Martins. Julian Fernandes começou a seguir o Paulistão e o Zenon. Tomás, ontem mandei mensagem durante a live para uma pessoa do Departamento de Futebol de São Paulo para perguntar se existia algum avanço em relação a Julian Fernandes e também Zenon. Resposta que eu obtive é de que não há novidade para nenhum dos dois casos. Sendo bem sincero com vocês, o São Paulo não tem capacidade financeira para grandes investimentos. E o novo presidente do São Paulo está muito preocupado com a condição financeira do clube. Ele não quer mais que o São Paulo atrase, em hipótese alguma, pagamento de salários, direitos de imagem. São Paulo vivia com aquela situação de quase completar 3 meses de direito de imagem. Quando ia completar o terceiro mês, São Paulo ia e quitava um dos meses.
essa ideia, o presidente novo do São Paulo quer acabar com essa situação, ele entende que é uma vergonha para o São Paulo. Então, não sei se dá para imaginar, esperar, aguardar por nomes de peso ou nomes que tenham a necessidade de investimento. Só para citar o Corinthians tem feito movimentos pontuais, gastando no máximo 1 milhão, 1,5 milhão de reais, como por exemplo do Alisson, que acaba de ser contratado, o Corinthians vai pagar 1 milhão de reais à vista e mais 500 mil reais ao longo da temporada. Essa grana pode até ser utilizada pelo São Paulo para a contratação de um jogador, mas é difícil imaginar que o Julian Fernandes no New York City ou o Zenon no Boca Juniors, que esses clubes aceitem o pagamento de 1 milhão de reais, enfim, vai haver necessidade de um investimento bem maior, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo, descobri que Rafinha está contratado para o lugar de Muricy Ramalho. O ex-lateral direito, hoje com 40 anos de idade, que havia passado pelo tricolor entre 2022 e 2024, foi escolhido para ocupar o cargo que era de Muricy Ramalho. O Muricy comunicou seu pedido de demissão nessa sexta-feira ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis. O acordo já está selado para a saída do Muricy, que ganhava 150 mil reais por mês e estava no São Paulo desde 2021. Ele foi contratado pelo Júlio Casares, era homem de confiança do presidente que pediu sua renúncia ao longo da semana. Para completar, além dessa questão do Júlio, o Muricy também alegou problemas de saúde. Recentemente, passou por cirurgia para retirada de 2 pedras no rim, depois passou por um procedimento cirúrgico num joelho e vai precisar operar outro joelho. Diante da necessidade de se ausentar do clube e de todo esse contexto, o Muricy pediu demissão. Bem antes de confirmada a saída do Muricy, o São Paulo já trabalhava com a ideia de contratar o Rafinha. Muito identificado com o São Paulo, o torcedor fanático do tricolor, Rafinha havia se aposentado do futebol na metade do ano passado, quando defendia o Curitiba. Sua primeira experiência pós-futebol foi como comentarista dos canais Globo. O Grêmio chegou a procurá-lo em dezembro do ano passado, mas a informação que circulou na época é de que o Rafinha já tinha um acordo com o São Paulo. E eu posso cravar que esse acordo com o tricolor está sacramentado. Tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas, no máximo durante o fim de semana. Rafinha chega para ocupar o cargo de coordenador e para ajudar o São Paulo no dia a dia. Novo funcionário são paulino que conta com o aval do novo presidente, o Harry Macis. Só para completar, registrar que Lucas Moura não foi relacionado pelo São Paulo para a partida desse sábado contra o Palmeiras na Arena Barueri. A questão do gramado sintético é o grande impeditivo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.